Ficou marcado na experiência do primeiro Pitu a importância enorme para uma cidade que já tinha grande parte da sua estrutura consolidada, a opção pelo transporte sobre trilhos. O transporte sobre trilhos que transporta muito e ocupa pouco do espaço urbano e, principalmente, do viário, que já se apresentava congestionado e disputado por vários modos. Então, se utilizou um software que ele não tem a grande precisão com que os técnicos conhecem quando se simula uma linha, mas ele é um software voltado para analisar de forma multicriterial qual era o melhor retorno dos investimentos. Então, esse quadro que foi desenhado, esse projeto que está atrás do primeiro Pitu, eu acho mais importante até do que o próprio desenho dessa primeira rede, que foi sendo implementado, entrou num processo de planejamento, mas, mais importante, eu acredito que é o processo. Quer dizer, o foco sobre o transporte coletivo e, principalmente, sobre o transporte sobre trilhos. O que a gente tem visto, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, uma ansiedade, até uma angústia muito grande com a necessidade de se fazer rapidamente os investimentos em mobilidade urbana e as limitações que se encontram em função de legislação, em função, muitas vezes, da própria capacidade dos organismos financiadores em absorverem os níveis de risco do projeto. Os projetos de mobilidade urbana, como inclusive já foi dito, eles estão muito vinculados a trilho. E investimento em trilho é um investimento complexo. Você tem uma quantidade de tecnologias diferentes que têm que se casar no mesmo empreendimento, um número muito grande de fornecedores, fornecedores nacionais, estrangeiros, e o processo de coordenação de tudo isso costuma ser oneroso do ponto de vista de tempo e costuma, às vezes, não se fechar bem do ponto de vista de como é que esses participantes do processo vão interagir. Então, às vezes, tecnologias que não se casam perfeitamente bem com os projetos de engenharia civil, sistemas com material rodante, e por aí vai. A par disso, quer dizer, existe o processo, no caso mais específico do Brasil, da legislação, que impõe ao administrador público uma sequência de eventos e de uma sequência de projetos, de contratações, que leva a um prazo normalmente muito grande, muito longo, para que esses projetos se concretizem. Os recursos, eles de alguma maneira eles existem, só que nós não estamos tendo a capacidade de fazer com que eles se transformem, de fato, e o mais rápido possível, em benefício para a população, né? E assim, eu gostaria de fazer esse comentário, essa reflexão, dizer que nós precisamos investir mesmo em uma nova forma de governança, de acompanhamento, de gestão, não é? De envolvimento dos outros entes. Enfim, nós tomarmos a questão da região metropolitana de São Paulo, a gente olha com muita ansiedade, esperança e otimismo, e, ao mesmo tempo, com o espírito de querer participar e colaborar, Viegas, essa nova estrutura da Secretaria Metropolitana, e que talvez, professor Oswaldo Lima, né, o Recife, ele conseguiu, a grande região do Recife, a região metropolitana do Recife, fez já um plano, um desenho. Nós estamos aqui na mesa, temos a sorte de termos aqui na mesa o professor Vicente Trevas, que foi o protagonista, talvez, principal da elaboração da lei dos consórcios. Depois eu queria ouvir atentamente, Vicente, o seu comentário, porque, de fato, essa lei pode abrir caminho de nós construirmos e constituirmos uma nova governança, onde não só a celeridade, né, que nós possamos ter também um planejamento ainda mais ousado, para que a gente possa ter, de fato, a abertura da participação da comunidade. Eu acho que esse é um outro desafio que o professor Eduardo Vasconcelos colocou aqui, quer dizer, como fazer com que a comunidade possa
exercer uma legítima pressão, uma legítima capacidade de fazer com que seja ouvida, e mais do que seja ouvida, com que o poder público possa trabalhar com essa integração, com essa velocidade que esse problema da mobilidade exige na região metropolitana. Algumas coisas das quais eu não ouvi aqui, mas que eu quero jogar na discussão, são as seguintes. Eu quero falar sobre compartilhamento de carros, que é muito popular nos Estados Unidos. Isso é muito popular porque as pessoas se sentem mais seguras. E o que nós descobrimos é que um automóvel que é compartilhado por colegas toma o lugar de até vários veículos próprios, individuais. Isso significa que nós temos menos carros andando na rua, porque as pessoas estão dando carona umas para as outras. E você tem isso em comparação com o desenvolvimento de estações. Foi isso que me incomodou quando eu vi o exemplo de Recife. Se você usa uma raiz barata, que é um meio que já existe, e você coloca o seu sistema de trilhos ali naquele meio, na verdade, no longo prazo, você perde dinheiro, porque vai ser difícil ter um desenvolvimento relacionado às estações, porque não existe acessibilidade. No longo prazo, se você tem uma demanda grande, aquilo deve ficar no subsolo, e você ainda ganha dinheiro pelos direitos de utilização da parte superior, fora da terra. Talvez esse esquema seja mais fácil de construir onde você já tem um empreendimento, mas ele não é o melhor no longo prazo. Eu achei muito interessante hoje de manhã quando a senadora Marta Suplicy falou sobre planos ousados. E ela falou que está muito claro que precisamos de trabalhos ousados, projetos ousados, e de identificar o custo real do estacionamento e dos preços de estacionamento para automóveis, para que o trânsito comece a diminuir por causa do estacionamento. Eu acho que eu estou numa posição única para falar sobre isso, porque eu passei 33 anos trabalhando para o Departamento de Trânsito de Washington, e eu lido muito com rodovias, e eu vejo que há um papel para veículos e há um papel para o transporte, e eu realmente concordo com ela de que nós precisamos de planos ousados e de ações ousadas, porque essas ações não são muito caras, mas é necessário você ter muita coragem para começá-las. E eu também acho que existe aqui espaço para a discussão de um papel, de um processo democrático. Ficou muito claro que os cidadãos daqui querem fazer mais parte do processo, querem poder opinar no começo do processo e não depois que os projetos já estão completados ou já são entregues. Existe uma expressão filosófica do Oriente que fala o seguinte: quando o estudante está pronto, o professor surgirá. E eu acho que isso é verdade no processo democrático, quando o problema é conhecido por todos e existe uma pressão para resolver esse problema. E o processo democrático deve dar atenção a todos. Obrigado. Eu sou daqueles que acham que nós temos que fazer um pacto de 10 anos, né, porque, além de 10 anos, é uma fuga para frente. Eu acho que nós temos governabilidade, eu acho, sobre 10 anos, até para que possamos comemorar com mais acessibilidade no território a nossa bicentenariedade que faremos em 22. Né? E isto pressupõe, né, um grande pacto, porque eu acho, por exemplo, que esse fundo datado, né, e focado, ele teria de ser alimentado pelos orçamentos dos entes federados e alimentado por uma contribuição do mundo empresarial via concertação, via negociação. Inclusive, acho que iríamos para as grandes empresas que estão nesse território. Né? E, evidentemente, que tudo isso pressupõe o quê? Uma nova ambiência federativa. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito virtuoso da federação, porque, apesar da diversidade partidária, que é a expressão democrática, nós temos um campo de diálogo muito importante. Pressupõe também um pacto sobre metas, né? O que queremos, porque, veja, nós não podemos mais ter pacto sobre diretrizes e sobre objetivos.
Nós temos de avançar no sentido de pactuar com a sociedade e entre as esferas de governo certas metas do tempo, quantificá-las para saber se estamos construindo um ponto futuro de resolução para essa grande questão que, veja, pode comprometer o modo de vida dessas grandes concentrações metropolitanas que abrigam uma parcela fundamental da nossa sociedade.